Olá pessoal, dando continuidade então ao nosso estudo a respeito dos recursos em espécie, na aula de hoje nós vamos tratar de 4 recursos, perfeito? Vamos tratar então dos embargos infringentes ou de unidade, vamos tratar dos embargos de declaração, ok? Embargos infringentes de unidade, embargo de declaração, carta testemunhável e agravo em execução. Então nós vamos tratar desses 4 recursos na aula de hoje. Bom, mas antes de nós tratarmos dos assuntos referentes à nossa aula de hoje, gostaria só de pontuar algumas questões referentes ao recurso de apelação que foi dado na nossa última aula, no nosso último vídeo, perfeito? Bom, o que eu precisava finalizar o raciocínio com vocês a respeito do recurso de apelação. Bom, nós vimos lá as hipóteses de cabimento do recurso de apelação, que são previstas no artigo 593. Então nós temos o artigo 593, inciso 1, cabe recurso de apelação contra sentença, ok, proferida em primeira instância. Cabe recurso de apelação com base no inciso 2, quando não couber, quando nós estivermos diante de uma decisão terminativa e não couber, ser caso de interposição de recurso em sentido estrito. Então, quando não couber recurso em sentido estrito e for uma decisão terminativa, caberá então recurso de apelação, perfeito? E por fim, as hipóteses de apelação do Tribunal de Júri, que são previstas no artigo 593, inciso 3 do Código de Processo Penal. E lá nós vimos então 4 hipóteses de cabimento de recurso de apelação no procedimento do júri, perfeito? E aí eu queria comentar com vocês a hipótese de apelação da linha D, artigo 593, inciso 3, a linha D do Código de Processo Penal, que diz respeito à apelação contra a decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Ou seja, o indivíduo foi submetido ao julgamento em plenário de júri e o conselho de sentença acolheu uma tese, seja ela da defesa ou da acusação, absolutamente divorciada do contexto probatório. Ou seja, as provas do processo apontam para um caminho e os jurados decidiram em caminho absolutamente oposto. Ou seja, a decisão dos jurados é divorciada, ela é estranha de qualquer elemento probatório que exista no processo. Nessa hipótese, caberá então recurso de apelação com base no artigo 593, inciso 3, a linha D do Código de Processo Penal. Bom, quanto à hipótese de cabimento, não há nenhuma dúvida. Mas uma questão importante que é necessário nós pontuarmos é em relação ao parágrafo único do artigo 593, que diz que o recurso a que se refere o inciso 3, a linha D, ou seja, o recurso de apelação contra a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, só pode ser manejado uma única vez. Ou seja, caso a defesa então interponha o recurso de apelação dizendo que a prova dos autos, que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, e caso esse recurso de apelação seja acolhido, ok, no Tribunal de Justiça e seja então cassado aquele julgamento e seja determinado um novo julgamento pelo Conselho de Sentença, pelo Tribunal de Júri, a defesa não poderá usar o recurso de apelação com base no mesmo fundamento uma segunda vez. De igual modo acontece com a acusação. Imaginem que os jurados absolvem o réu quando não existe prova nenhuma para absolvição. Imaginem que o réu é confesso, imaginem que tem provas de autoria, materialidade, testemunhas, enfim. O contexto probatório ele indica sem dúvida nenhuma para a autoria em relação àquele acusado. E o Conselho de Sentença, se valendo da soberania dos vereditos, opta então por absolvê-lo. Perfeito? Opta por absolvê-lo. Se então ele absolve, cabe agora recurso de apelação pelo Ministério Público, dizendo que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos. Perfeito? Então,
nós temos aí que o Ministério Público, nesse novo julgamento, caso o réu seja mais uma vez absolvido, ele não poderá manejar o recurso de apelação com base no artigo 593, inciso 3, a linha D. Não estou a dizer que a acusação em defesa não vai mais poder recorrer. Não. Eles poderão recorrer quantas vezes for necessário e quantos júris forem remarcados e realizados. A questão é, eles não poderão mais recorrer com base no artigo 593, inciso 3, a linha D. E mais, essa limitação a uma única interposição do recurso com base no artigo 593, inciso 3, a linha D, não se aplica somente à defesa ou somente à acusação de forma exclusiva. Imagine o seguinte, que a acusação tenha interposto um recurso, o indivíduo foi absolvido, o Ministério Público então recorre ao Tribunal de Justiça dizendo, olha, a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. Esse júri precisa ser cassado, eles vão fazer um novo julgamento. O Tribunal de Justiça acolhe ao recurso ministerial e cassa aquela decisão e determina a realização de um novo julgamento. E aí, então, nesse novo julgamento, esse réu, ele agora é condenado. Veja, ele foi absolvido, mas agora ele foi condenado. E a pergunta que se faz é, a defesa pode interpor o recurso de apelação com base na alegação de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos? A resposta é não. Perfeito? Então, atenção. Caso seja a defesa, seja a acusação, já tenham utilizado o recurso de apelação com base no artigo 593, inciso 3, a linha D, nenhuma dessas duas partes, então, poderá novamente manejar o recurso com base nesse fundamento. Perfeito? Bom, ainda sobre o recurso de apelação em relação às decisões do Tribunal de Júri, é importante também nós mencionarmos e falar com vocês a respeito então, do efeito devolutivo desses recursos. Perfeito? Então, o recurso de apelação, okay? O recurso de apelação contra as decisões do Tribunal de Júri, ele tem um efeito devolutivo vinculado. Então, o efeito devolutivo das apelações contra as sentenças do júri, ela tem um efeito devolutivo vinculado. Em que sentido? Veja, o artigo 593, inciso 3, ele traz ali 4 alíneas, a linha A, B, C e D. Então, ao interpor o recurso de apelação, o recorrente vai dizer, olha, estou recorrendo com base no artigo 593, inciso 3, a linha A. Logo, se ele interpõe o recurso de apelação com base neste fundamento, ele não pode, nas suas razões recursais, querer que o tribunal aprecie matéria relacionada às alíneas, por exemplo, B, C e D. Ou seja, o Tribunal de Justiça estará vinculado à fundamentação do recurso do recorrente. Logo, se o recurso tem por fundamento o artigo 593, inciso 3, a linha A, nas razões recursais, não poderão ser suscitadas matérias relacionadas às alíneas B, C e D. Perfeito? Então estamos diante de um recurso com efeito devolutivo vinculado. O tribunal somente vai apreciar a matéria do recursal se atentando aos fundamentos, ao fundamento de interposição daquele recurso. Então, na sua prova de ordem, fique muito atento a isso. Se porventura nós estivermos diante de uma apelação no Tribunal de Júri e você precisar recorrer, lembre-se, o fundamento do seu recurso na hora da interposição é o que vai limitar a sua argumentação jurídica. Logo, se você fundamenta com base no artigo 593, inciso 3, a linha B, você não pode invocar fundamentações relacionadas à linha A, à linha C ou à linha D. Você estará restrito a fundamentar questões relacionadas à linha B. Então, muito atenção para na hora da fundamentação do seu recurso de apelação, você não erre, ok? Porque a sua fundamentação estará vinculada à sua indicação, né, na peça de qual dispositivo legal fundamenta o seu recurso. Então, muito cuidado com isso.
perfeito? Bom, ainda sobre o recurso de apelação, queria comentar com vocês a respeito do efeito suspensivo, ok? Atenção, o recurso de apelação ele tem efeito suspensivo. Eu disse na última aula que a Lei 13.964 de 2019 ela deu fim ao efeito suspensivo do recurso de apelação no Tribunal de Júri relacionadas a condenações a penas privativas de liberdade maiores ou iguais ou superiores a 15 anos. Ou seja, caso o indivíduo no Tribunal de Júri seja condenado a uma pena igual ou superior a 15 anos, pela nova redação ali trazida pela Lei 13.964 de 2019, perfeito? Esse recurso ele não terá efeito suspensivo, ou seja, não tendo efeito suspensivo, possibilita a execução imediata dessa pena, ok? O que, no nosso entender, é absolutamente inconstitucional e certamente o Supremo Tribunal Federal, ao se deparar com essa questão, irá reconhecer a inconstitucionalidade dessa parte, né, do texto aí do Código de Processo Penal, que se refere aí ao fim do efeito suspensivo do recurso de apelação. Mas atenção, o efeito suspensivo no recurso de apelação, ele só se aplica, ok? Ele só se aplica para a defesa. Explico melhor. Caso o indivíduo seja condenado, ok? Em qualquer crime, vamos tirar da hipótese do júri. Vamos supor que o indivíduo foi condenado aí a um crime de roubo, ok? Ele está aguardando um processo em liberdade. Caso ele seja condenado e seja interposto um recurso de apelação, ele poderá continuar recorrendo em liberdade, exceto se o juiz, na sentença, decretar a prisão preventiva dele, ok? Mas, via de regra, se ele aguardou o processo todo solto, em liberdade, certamente ele também aguardará o julgamento dos seus recursos, também em liberdade, com exceção, como já disse, se o juiz, então, decretar a prisão preventiva dele. Então, veja, a sentença, nesse caso, ela não se cumpre de imediato. Por quê? Porque há necessidade do trânsito julgado dessa sentença. Mas, em relação à acusação, não. Imagine que este indivíduo aguardou a todo o processo, o transcorrer do processo dele, preso. Ele estava preso preventivamente durante todo o processo. Chega na sentença, o juiz absolve o réu. O juiz absolvendo o réu, de imediato, ele tem que determinar, ele tem que então conceder a liberdade. Será então expedido o alvará de soltura e esse réu será posto em liberdade imediatamente, independente do recurso de apelação eventualmente interposto pelo Ministério Público. Percebam então que o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público não impede que os efeitos da sentença absolutória se apliquem ao caso. Ou seja, ele estava preso durante o transcorrer do processo. Ele foi absolvido. Sendo absolvido, ainda que seja interposto um recurso de apelação para o Ministério Público, o juiz determinará então a liberdade, a soltura do custodiado. Perfeito? Então, atenção. O recurso de apelação, o efeito suspensivo dele, se refere somente à defesa. A defesa, ao interpor recurso de apelação, ela suspende, portanto, os efeitos da sentença penal condenatória. Porém, a sentença penal absolutória, eventual recurso, não suspende os seus efeitos imediatos, quais sejam a liberdade de quem estiver preso. Perfeito? Pessoal, então finalizamos aqui esses comentários que eu precisava fazer a respeito do recurso de apelação. Vamos então começar a tratar do tema, né, do tema da nossa aula de hoje, perfeito? E o primeiro recurso que eu quero tratar com vocês é o recurso de embargos infringentes e de nulidade. Então, o recurso de embargos infringentes e de nulidade está previsto no artigo 609, parágrafo único do Código de Processo Penal. Mas atenção, quando falamos em embargos infringentes e de nulidade, nós temos duas possibilidades de interposição desse recurso. Uma prevista no Código de Processo Penal
e outra prevista no regimento interno do STF. O artigo 333, anotem aí, artigo 333 do regimento interno do STF traz para nós também a possibilidade de interposição de embargos infringentes nas ações penais originárias no Supremo Tribunal Federal. Nós vamos estudar com calma as hipóteses de cabimento, mas então saibam que nós temos os embargos infringentes previstos no Código de Processo Penal e temos os embargos infringentes previstos no regimento interno do STF. Nós vamos analisar então esses dois tipos de embargos infringentes, o do Código de Processo Penal e o do regimento interno do STF. Perfeito? Pois bem, embargos infringentes de nulidade previstos no Código de Processo Penal, artigo 609, parágrafo único do CPP. Importante apontar que o recurso em comento, embargos infringentes, ele não se encontrava na redação originária do nosso Código de Processo Penal. Ele foi incluído lá em 1952 pela Lei 1720, ok? Pela Lei 1720B, ok? De 1952. Então, somente em 1952 foi então incluído na nossa norma processual o recurso de embargos infringentes. Perfeito? Bom, afinal de contas, essa nomenclatura, embargos infringentes e de nulidade, né? O porquê disso? E aí, em relação à nomenclatura, eu gostaria aqui de fazer uma rápida leitura da obra do professor Gustavo Badaró, que ele vai dizer o seguinte: do ponto de vista terminológico, o CPP refere-se aos embargos infringentes e de nulidade. Os embargos são infringentes quando têm por objeto uma questão de direito material, visando a modificação do julgado, por exemplo, transformar uma condenação em absolvição. Por outro lado, os embargos são de nulidade quando tratar de questão processual, capaz de nulificar o processo, por exemplo, ver reconhecido o voto divergente que acolhia a nulidade de citação. Os embargos infringentes visam reformar o acordo e os de nulidade anulá-lo. Então, da leitura, portanto, do comentário do professor Gustavo Badaró ao artigo, okay, ao artigo 609, parágrafo único do CPP, nós temos que os embargos infringentes de nulidade, ele recebe esse nome porque os embargos infringentes vão estar voltados a reformar a decisão, por exemplo, transformar uma condenação em absolvição, e os embargos de nulidade, ok? Eles estarão voltados a reconhecer uma nulidade. E aí, afinal de contas, e também é importante também dizer que o fundamento, portanto, dos embargos infringentes e de nulidade nada mais é do que o voto divergente. Então, atenção, o fundamento dos embargos infringentes e de nulidade é o voto divergente. Como assim? Somente então caberá o recurso de embargos infringentes quando eu tiver uma decisão não unânime do tribunal, da turma, né, do colegiado, no julgamento de um recurso, por exemplo, recurso de apelação. Imagine a situação. Eu interponho um recurso de apelação, perfeito? Contra uma sentença condenatória. E aí compõe a Câmara Julgadora 3 desembargadores. 2 desembargadores, ok, votam em um sentido. Então imagine, o relator vota, então ele vota ali pela improcedência do meu recurso, ok? Então ele nega provimento ao meu recurso. O segundo desembargador, o revisor, por sua vez, pode acompanhar o relator. Então imagine que o revisor acompanha o voto do relator. Então tenho 2 votos contra a minha tese defensiva, mantendo, por exemplo, a condenação. E aí eu tenho um terceiro voto. E esse terceiro voto, ele é um voto de divergência. Ele é um voto que vai contrariar os 2 primeiros votos. Ou seja, já que eu tenho uma divergência, a partir do nascimento dessa divergência, é possível a interposição de embargos infringentes. Entendido, portanto, que o fundamento dos embargos infringentes é a existência de divergência. Havendo divergência, abre-se a possibilidade de interposição
de embargos infringentes. Então vamos ler o artigo 609, parágrafo único do Código de Processo Penal, para nós então, a partir dele compreender e comentar as hipóteses de cabimento. Vamos lá então? Parágrafo único do artigo 609 do Código de Processo Penal diz: quando não for unânime a decisão de segunda instância, então atenção, quando não for unânime a decisão de segunda instância, desfavorável ao réu, admitem-se embargos infringentes e de nulidade, que poderão ser opostos dentro de 10 dias, a contar da publicação do acórdão na forma do artigo 613. Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto de divergência. Então, pela leitura do artigo do parágrafo único do artigo 609, nós podemos então chegar a 3 conclusões. Primeira conclusão, que os embargos infringentes de nulidade, ok, somente encontram cabimento diante julgamento colegiado não unânime, ou seja, havendo divergência, cabe então embargos infringentes. Segunda conclusão que nós chegamos pela leitura do parágrafo único é o seguinte, olha, que quando não for unânime a decisão de segunda instância desfavorável ao réu, admite-se embargos infringentes. Então, atenção, somente caberá embargos infringentes em favor da defesa, ok? Então, embargos infringentes é um recurso exclusivo da defesa. A acusação não pode se valer de embargos infringentes. Então, imagine uma decisão no Tribunal de Justiça, que por 2-1 absolvem o réu. O Ministério Público tem um voto divergente, mantendo a condenação. Mas, como eu tenho 2 favoráveis à absolvição, prevalecem os 2. O Ministério Público não pode interpor recurso contra esse acórdão que então absolveu o réu com base aí no artigo 609, parágrafo único. Ou seja, recurso de embargos infringentes de nulidade é recurso exclusivo da defesa. E a terceira conclusão que nós chegamos aí a partir da leitura do parágrafo único é que o prazo para interposição dos embargos infringentes, para oposição de embargos infringentes ou de nulidade, é de 10 dias, ok? Então, atenção para o prazo, 10 dias, quando a decisão desfavorável à defesa, ao réu, não for unânime. Então, entendemos aí que os embargos infringentes é um recurso exclusivo da defesa, interposto no prazo de 10 dias e tem cabimento quando a decisão colegiada desfavorável ao réu não for unânime. Perfeito? Seguindo aqui, pessoal, em relação aos embargos infringentes, nós precisamos também trabalhar os efeitos. Quais são os efeitos do recurso de embargos infringentes de nulidade? Bom, o referido recurso ele tem efeito regressivo, devolutivo e suspensivo. Então, 3 efeitos podemos notar no recurso de embargos infringentes. Devolutivo, ok? Efeito devolutivo, efeito regressivo e efeito suspensivo. Efeito regressivo porque o desembargador, o membro do tribunal que de qualquer modo não acompanha o voto divergente, ele pode mudar de opinião, ele pode voltar atrás e mudar o seu voto. Vou ilustrar melhor. Imagine que no recurso de apelação eu tenho lá o relator, ok? Eu tenho o relator e o relator ele vota pela improcedência do meu recurso. O revisor acompanha o relator. E o terceiro desembargador abre divergência. Ao interpor o recurso, eu vou requerer que o relator faça o juízo de retratação, para que ele analise o voto divergente e que, se for o caso, ele possa mudar o voto dele e acompanhar o divergente. Se, ao receber o recurso de embargos infringentes, o relator mudar o voto dele, ok? Mudar o voto dele, ele poderá então ali acompanhar o voto divergente e aí não haverá necessidade do julgamento
ok, do mérito desse recurso. O próprio relator voltou atrás, mudou o voto dele, portanto agora eu tenho 2-1 pela tese absolutória. Perfeito? Bom, o recurso de embargos infringentes ele tem efeito devolutivo, ok? Porque ele devolve à turma colegiada, enfim, devolve ali a Câmara Criminal, a turma criminal, a competência, a matéria ali para julgar ali o que está sendo impugnado naquele recurso. Então eu devolvo a matéria impugnada ao colegiado, perfeito? E também tem efeito suspensivo, ou seja, os efeitos daquela decisão ficam então sobrestados até uma decisão final, um julgamento final a respeito da matéria discutida naquele recurso, perfeito? Bom, qual é o procedimento dos embargos infringentes previstos no CPP? O mesmo procedimento da apelação. Mas atenção, os embargos infringentes de nulidade do Código de Processo Penal é sorteado um novo relator daquele recurso, perfeito? Por quê? Imagine a situação que o relator do recurso de apelação, que foi indeferido, ok? Ele não pode ser o relator dos embargos infringentes, porque ele vai certamente ele manterá a posição dele. Então, deve ser determinada o sorteio de um novo relator, perfeito? Então, é sorteado um novo relator. Esse então, desembargador, relator do processo do qual se originou a divergência, ele vai simplesmente fazer o juízo de admissibilidade. Depois ele vai ser enviado para um novo relator. E aí esse relator, então, vai elaborar o relatório, proferir o voto dele, enfim, e aí nós teremos um novo julgamento, e a regra é que nós tenhamos julgadores diferentes daqueles que participaram do primeiro julgamento. A tendência é que os regimentos internos dos tribunais determinem que esse julgamento dos embargos infringentes seja feito pelas câmaras criminais reunidas, né, que é a junção, né, ou pela Câmara Criminal Especial, que é a junção das câmaras criminais daquele tribunal. Então imagine que eu tenho um Tribunal de Justiça que tem primeira, segunda, terceira e quarta Câmara, ok? Pode ser que o regimento interno desse tribunal determine que os embargos infringentes sejam julgados pela Câmara Criminal Especial, que é a junção de todas essas câmaras, ok? E aí, como falo aqui do Espírito Santo, aqui no Espírito Santo o nosso julgamento ele é feito pelas câmaras criminais reunidas, ou seja, tem a junção da primeira e da segunda Câmara, e elas ali em uma sessão de julgamento vão fazer toda a análise aí dos embargos infringentes. Então eu vou ter desembargadores que estavam no primeiro julgamento e novos desembargadores que não conhecem esse processo, justamente para evitar que haja uma contaminação em razão daqueles desembargadores que participaram do primeiro julgamento em relação ao recurso originário da divergência. Perfeito? Seguindo aqui, pessoal, em relação aos embargos infringentes de nulidade, eu disse para vocês, então, que os embargos infringentes é recurso exclusivo da defesa, ok? Com uma única exceção. No Código de Processo Penal Militar, ok? O artigo 538 do Código de Processo Penal Militar possibilita a interposição de recurso de embargos infringentes por parte do órgão de acusação, pelo Ministério Público Militar. Perfeito? Então, atenção. O recurso de embargos infringentes é recurso exclusivo da defesa no Código de Processo Penal. No Código de Processo Penal Militar, lá não. Lá esse recurso pode ser manejado tanto pela defesa quanto pela acusação. Perfeito? Então, finalizamos os embargos infringentes de nulidade previstos no Código de Processo Penal. Vamos agora tratar dos embargos infringentes de nulidade previstos no STF. E aí, uma pequena correção. No STF, o nosso legislador, no STF, consta no regimento interno que caberá embargos infringentes. E o regimento interno do STF nada diz sobre embargos de nulidade. E muitos se questionam, então, o seguinte, olha, então quer dizer que no STF, nos meus embargos infringentes eu não posso alegar a nulidade. Não, isso não tem nada a ver. Toda tese, seja ela de mérito, seja ela processual, ok? Ou seja, uma questão relacionada ao mérito, outra questão relacionada à nulidade, ela pode ser também discutida no STF através dos embargos infringentes no STF, perfeito? Bom,
Então, qual é a hipótese de cabimento? Quais são as hipóteses de cabimento de embargos infringentes no STF? Está lá no artigo 333 do Regimento Interno. Então, atenção para o Regimento Interno do STF. Você precisa conhecer o Regimento Interno do STF para, então, interposição do recurso dos embargos infringentes no STF. Vamos, então, à leitura do artigo 333 para a gente poder comentar. Artigo 333 do Regimento diz: cabem embargos infringentes a decisão não unânime no plenário ou da turma. Então, atenção, atenção. No STF, cabem embargos infringentes da decisão não unânime do plenário ou da turma. Perfeito? Então, imaginem julgamentos, todas as ações penais originárias no STF. Perfeito? Todas as ações penais originárias julgadas no STF. Ali, caso não tenha um julgamento caso não tenha um julgamento unânime, caberá então embargos infringentes. Então, olha só, cabem embargos infringentes a decisão não unânime do plenário da turma que julgar procedente a ação penal. Então, foi julgada procedente a ação penal, ou seja, o réu foi condenado. Porém, esse acórdão condenatório não é unânime, cabe, portanto, embargos infringentes com fundamento no artigo 333 do Regimento Interno do STF. Inciso 2. Que julgar improcedente a revisão criminal. Então, cabe revisão criminal no STF em relação àqueles crimes de competência originária do STF, ok? Então, imagine aí um deputado federal julgado no STF por crime comum, ok? Cabe ali, caso ele seja condenado, eventualmente uma revisão criminal. Caso essa revisão criminal seja julgada improcedente, e esse julgamento seja não unânime, cabe então embargos infringentes do STF. Também cabe embargos infringentes com base no artigo 333, inciso 3 do Regimento Interno, que diz que julgar a ação rescisória, ok? Para nós aqui, não importa o julgamento da ação rescisória, porque ela não se refere à matéria penal. Seguindo, inciso 4, que julgar a representação de inconstitucionalidade. Inciso 5, que em recurso criminal ordinário for desfavorável ao acusado. Então, imagine que eu interponho um recurso, eu interponho então um habeas corpus no STJ, perfeito? No STJ, o meu habeas corpus ele é então ali julgado improcedente, e eu interponho no STF porque ele tem alguma questão de natureza constitucional, recurso ordinário constitucional, perfeito? E aí esse recurso é julgado improcedente. Caberá ali, portanto, a interposição aí de embargos infringentes com base no artigo 333, perfeito? E atenção, uma diferença muito importante dos embargos infringentes do CPP, os embargos infringentes do STF, é o prazo, ok? O parágrafo único do artigo 333 do Regimento Interno do STF vai dizer: o cabimento dos embargos em decisão de plenário depende da existência de no mínimo 4 votos divergentes, ok? No caso de julgamento criminal de sessão secreta. E aí, em relação ao prazo que eu queria comentar com vocês, o artigo 334, perdão, o artigo 334 vai dizer o seguinte: os embargos de divergências e os embargos infringentes serão opostos com um prazo de 15 dias. Então, atenção, os embargos infringentes do CPP, o prazo é de 10 dias. Os embargos infringentes do STF, o prazo é de 15 dias. E agora sim, voltando ao parágrafo único do artigo 333, diz o seguinte: olha, o cabimento de embargos infringentes em decisão de plenário depende da existência de no mínimo 4 votos divergentes. Ou seja, dos 11 ministros que compõem o plenário do STF, se 4 deles, ok, abrirem divergência, perfeito? Ou seja, se o placar ficar 7-4, cabe então embargos infringentes. Atenção, em julgamento do plenário no STF, se 4 ministros, no julgamento de ações penais, eles abrirem divergência, caberá, portanto, embargos infringentes. Perfeito? Pessoal, seguindo então, finalizamos aqui o estudo relacionado aos embargos infringentes. Perfeito? E o procedimento dos embargos infringentes, antes de nós avançarmos, ele está previsto no artigo 335 do Regimento Interno do STF. Perfeito? Então,
o procedimento dos embargos infringentes no STF está lá descrito no artigo 335 e diante. Mas, em suma, okay, resumidamente, ele é compreendido das seguintes fases. Primeiro, interposição. Depois da interposição, oferecimento de contra-razões. Depois é feito o juízo de admissibilidade. Então, o relator do acórdão embargado ele faz o juízo de admissibilidade. Inciso 4. É distribuído esse recurso para um novo relator. Okay? É designado então uma data para julgamento e é feita ali a sustentação oral por 1 hora e é feita então a votação no STF. Perfeito? Então esse é o procedimento do julgamento de embargos infringentes no STF. Continuando, vamos tratar agora dos embargos de declaração. Embargos de declaração previsto no artigo 382, artigo 619 e 620 do Código de Processo Penal. Então vamos lá começar pela leitura desses dispositivos, ok? Artigo 619 e 620 e depois vou ler o artigo 632, ok? O artigo 619 diz o seguinte: os acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas poderão ser opostos a embargos de declaração no prazo de 2 dias. Então, atenção, embargo de declaração no processo criminal, prazo de 2 dias. Contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Então, atenção, artigo 619 diz que caberá embargo de declaração no prazo de 10 dias, quando na decisão houver ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão. Perfeito? Ambiguidade, o que foi dito na decisão, ela parece ter 2 sentidos. O desembargador não foi muito claro, né? O acórdão ele não é muito claro, ele é ambíguo, ele traz ali interpretações divergentes, de interpretações diversas a respeito do seu conteúdo. O embargo de declaração também caberá diante da possibilidade de obscuridade. Imagine que há uma omissão, ok? Aliás, a tese, perdão, obscuridade, a tese ali trabalhada pelo tribunal, ela merece esclarecimentos, ok? Ela merece ali ser melhor trabalhada, porque algumas questões ficaram obscuras, não se compreende exatamente o conteúdo daquela decisão, ok? Então, diante a obscuridade da decisão, ela está carente de fundamentação, ok? Cabe, então, embargo de declaração. Cabe também embargo de declaração quando a decisão ela for contraditória, ou seja, em uma parte do acórdão se diz algo, mas na sua conclusão ela é absolutamente diferente daquilo que foi dito na sua fundamentação. Veja, a conclusão do acórdão é uma, mas a fundamentação é outra, é contraditório. Ou o contrário, né? A fundamentação ela é no sentido e o acórdão vai em sentido absolutamente oposto. Então, numa situação de contrariedade, caberá então embargo de declaração. Perfeito? Também caberá embargo de declaração quando a decisão ela for omissa. Imagine que a defesa argue ali 5 teses preliminares. E aí, na decisão, o Tribunal de Justiça avalia somente 2 preliminares, deixa 3 preliminares para trás. Ou seja, o tribunal foi omisso no julgamento. Logo, adiante a omissão, caberá ali embargo de declaração. Perfeito? Seguindo aí, também o artigo, seguindo aqui em relação ao embargo de declaração, o artigo 620, ok? Ele vai dizer o seguinte para nós, o artigo 620 vai dizer: os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso. Então, atenção, numa eventual prova de OAB, então, pouquíssimo provável, já vou adiantando para vocês, pouquíssimo provável que caia embargo de declaração na sua prova de ordem, mas, se cair, na sua peça de embargo de declaração, você obrigatoriamente tem que apontar na decisão onde se encontra, então, a omissão, onde se encontra a ambiguidade, onde se encontra a contradição, a omissão. Então você tem que dizer ali onde a decisão ela é ambígua, deve apontar, olha, cabe embargo de declaração porque essa decisão ela é omissa nesse ponto, e justificar e ali requerer então a reforma da decisão, a complementação da decisão para que seja sanado o vício dessa decisão. Perfeito? Então, embargo de declaração, artigo 619, artigo 620, e também encontraremos
o fundamento do desembargo de declaração é o artigo 382 do CPP, que é a parte da doutrina chama de embarguinho, né? Lá o artigo 382 do Código de Processo Penal, que trata do famoso embarguinho. Vamos lá ler o artigo 382 e comentar com vocês. O artigo 382 ele diz o seguinte: 382. Qualquer das partes poderá, no prazo de 2 dias, pedir ao juiz que declare a sentença, sempre que nela houver obscuridade, ambiguidade, contradição e omissão. Então aqui nós estamos falando, pessoal, de embargo de declaração opostos contra a sentença. Então atenção, se na sua questão cair uma sentença e você precisa opor embargo de declaração, o fundamento é o artigo 382 do Código de Processo Penal. Se na sua sentença cair uma decisão colegiada do Tribunal de Justiça, enfim, do STJ, não importa, o fundamento é o artigo 619 e 620 do CPP. Muita atenção para o fundamento do embargo de declaração. Lembrando sempre que o prazo é de 2 dias. Seguindo agora, pessoal, em relação aos embargos de declaração, uma questão muito importante, ok? No Código de Processo Penal, o prazo para os embargos de declaração é de 2 dias. Já vimos, artigo 382, artigo 619 e artigo 620 do Código de Processo Penal. Perfeito? Já no STF, o prazo para embargo de declaração é de 5 dias. Tomem nota, no STF, o prazo para embargo de declaração é de 5 dias. Fundamento, artigo 337, parágrafo 1º do regimento interno do STF. No STF, portanto, o prazo é de 5 dias para o embargo de declaração. Artigo 337, parágrafo 1º do regimento interno. E, por fim, nos juizados especiais criminais, no GCRIM, o prazo para oposição de embargo de declaração é de 5 dias. Prazo para oposição de embargo de declaração no GCRIM, nos juizados especiais criminais, também é de 5 dias, com fundamento no artigo 83, parágrafo 1º da Lei 9.099 de 95. Perfeito? Seguindo agora, pessoal, vamos finalizar essa aula tratando da carta testemunhável. Rapidamente, vamos tratar aqui da carta testemunhável. A carta testemunhável tem previsão no artigo 639 a 646 do Código de Processo Penal. Ok? A carta testemunhável, pouquíssimo provável que caia na sua prova, mas em suma, ela é o recurso contra a decisão que não receber um recurso interposto. Então você interpôs um recurso e esse recurso ele não foi aceito, ok? Não foi negado conhecimento a esse recurso, ou seja, lá no juízo de admissibilidade recursal, ele foi obstado logo naquela fase. E aí, então, para destrancar esse recurso interposto em primeira instância, ok? Então, recurso não conhecido em primeira instância, cabe então ali a carta testemunhável, ok? Então ele é um recurso em caráter subsidiário, a carta testemunhável. Por quê? Somente será cabível quando a lei não disser que cabe um outro recurso, ok? Então, mas quando a lei disser que, olha, contra a decisão denegatória do recurso X cabe o recurso Y, você vai usar aquele recurso Y. Mas se a lei ela for omissa, a lei não dizer nada, então cabe ali a carta testemunhável. Portanto, é um recurso subsidiário, ok? Então, quais seriam as hipóteses de cabimento reais aí da carta testemunhável? O artigo 639 do CPP vai dizer para nós. Então, cabe carta testemunhável contra a decisão que não conhece o recurso sentido estrito. Então, foi interposto o recurso sentido estrito, o juiz faz o juízo de admissibilidade e não conhece o recurso sentido estrito. Contra essa decisão denegatória de conhecimento do recurso sentido estrito, caberá, então, carta testemunhável. E cabe também carta testemunhável contra o não recebimento, ok? Não recebimento ou negativa de seguimento de agravo em execução. Então foi interposto o agravo de execução perante o juiz da execução criminal. Esse juiz não conheceu, ou ele pode até ter conhecido, mas ele não, atenção, ele não deu seguimento, ele não mandou o processo para o tribunal. Nessa hipótese também cabe carta testemunhável. Perfeito? Finalizando então aqui, pessoal, voltamos logo mais, tratando aí do agravo em execução. Muito obrigado, até mais.